A história da Massey Ferguson. A Massey Ferguson Limitada é um fabricante americano de máquinas agrícolas. A empresa foi fundada em 1953 por meio da fusão dos fabricantes de equipamentos agrícolas Massey Harris, do Canadá, e da Ferguson Company, do Reino Unido. Foi sediada em Brantford, Ontário, até 1988. A empresa transferiu sua sede em 1997 para Buffalo, Nova York, antes de ser adquirida pela AGCO, a nova proprietária de seu antigo concorrente, a Allis-Chalmers. A Massey Ferguson está entre várias marcas em um portfólio produzido e comercializado pelo conglomerado americano de equipamentos agrícolas e industriais, AGCO, e um grande vendedor em mercados internacionais em todo o mundo. Em 1847, Daniel Massey estabeleceu a Newcastle Foundry and Machine Manufactory, no que hoje é a Newcastle, em Clarington, Ontário, Canadá. A empresa fez algumas das primeiras debulhadoras mecânicas do mundo, a princípio montando peças dos Estados Unidos, mas posteriormente projetando e construindo seu próprio equipamento. O filho de Daniel Massey, Hart Massey, posteriormente renomeou a empresa como Massey Manufacturing Company. Em 1879, a empresa mudou-se para Toronto, onde logo se tornou um dos principais empregadores da cidade. A empresa se expandiu ainda mais e passou a vender seus produtos internacionalmente. Por meio de extensas campanhas publicitárias, tornou-se uma das marcas mais conhecidas do Canadá. A escassez de mão de obra em todo o país também ajudou a tornar os equipamentos mecanizados da empresa muito atraentes. Em 1891, a Massey Manufacturing Company fundiu-se com a A. Harris, Son Company para formar a Massey Harris Limitada, que se tornou a maior fabricante de equipamentos agrícolas do Império Britânico. A Massey Harris fabricou debulhadoras e ceifadeiras, bem como bicicletas de segurança, introduzindo um modelo acionado por eixo em 1898. Em 1910, a Massey Harris adquiriu a Johnston Harvester Company de Nova York, tornando-se uma das primeiras empresas multinacionais do Canadá. Os primeiros modelos de trator da empresa incluíam o Massey Harris GP 1522 de 20 cavalos, o Massey Harris Pacemaker de 25 cavalos, modelo 101 de 35 cavalos, o Massey Harris Pony modelo 20, modelo 81 e modelo 744. A colheita de grãos foi revolucionada pelo engenheiro da Massey, Tom Carroll, em 1938, com a primeira colheitadeira automotora do mundo, a número 20. Era muito pesada e cara para uma extensa produção em massa, mas serviu como guia para o projeto do mais leve e menos caro, número 21, que foi testada em 1940 e colocada à venda em 1941. O Massey Harris número 21 Combine foi comemorado com o selo do Canada Post em 8 de junho de 1996. A geração final dos tratores Massey Harris, introduzida imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, incluiu a série MH22 de 25 cavalos, a série MH33 de 35 cavalos, a série MH44 de 45 cavalos e 55 cavalos de força, MH55 séries. Em 1952,
O MH-22 foi substituído pelo MH-23 Mustang. Em 1955, o Massey Harris 50 de 30 cavalos foi introduzido após a fusão que criou a Massey Harris Ferguson. Foi baseado no Ferguson TO-35 e também foi produzido como o F-40 para concessionários Ferguson. O MH-50 estava disponível em várias configurações: utilitário, utilitário de safra alta ou safra em linha, com uma escolha de frontais simples, triciclos ou largos e ajustáveis. Em 1956, o MH-33 foi substituído pelo MH-333, enquanto o MH-44 foi substituído pelo MH-444 e o MH-55 foi substituído pelo MH-555. Esses tratores eram comumente conhecidos como série tripla e eram mecanicamente semelhantes aos antecessores, mas apresentavam um novo estilo, que incluía um design de capô ligeiramente diferente, acabamento cromado na grade e no capô, e um esquema de cores diferentes. Eles também estavam disponíveis com direção hidráulica, tomada de força, PTO e sistema hidráulico. Os tratores da série tripla Massey Harris permaneceram em produção até 1958. Em uma complexa virada de eventos, a família Massey se voltou para o construtor de motores a vapor L.D. Sawyer Company de Hamilton, Ontário, e começou uma linha de tratores a vapor. Esses motores foram bem sucedidos e foram construídos em vários tamanhos. A Massey começou a fazer experiências com motores a óleo por volta de 1910, com motores Bulldog. No entanto, o sucesso veio apenas mais tarde, na década de 1920, com a linha de tratores Wallace, que foi comprada pela empresa. Na década de 1930, lançou a primeira colheitadeira autopropelida. Massey Harris também produziu um dos primeiros tratores de tração nas 4 rodas do mundo. Os filhos de Hart Massey, Charles, Walter, Chester e Fred, envolveram-se intimamente no negócio e acabaram assumindo suas operações. Eles foram a última geração legítima a comandar a Massey Harris. A família Massey usou sua fortuna para melhorar a cidade de Toronto e muitas outras instituições. O chamado sistema Ferguson para engate multiuso de 3 pontos foi desenvolvido por Harry Ferguson em 1926. Em 1953, a Massey Harris se fundiu com a Ferguson Company para se tornar a Massey Harris Ferguson, antes de finalmente assumir seu nome atual em 1958. O nome foi encurtado para Massey Ferguson em 1958. Eles tentaram consolidar as duas redes de revendedores e linhas de produtos. No entanto, a empresa logo começou a declinar financeiramente depois de enfrentar uma concorrência internacional crescente na década de 1960, quando a empresa começou a ter dificuldades. Em 1955, a Massey comprou os fabricantes australianos de colheitadeiras Sunshine A.V. Mackay Pty Limitada. Na década de 1920, a A.V. Mackay administrava a maior fábrica de implementos do Hemisfério Sul e liderou a indústria agrícola internacional no desenvolvimento da primeira colheitadeira autopropelida do mundo em 1924. Em 1930, foi concedida a A.V. Mackay a distribuição exclusiva de máquinas Massey Harris na Austrália. Em 1959, a Massey
comprou 100% da Landini, com sede na Itália. A Landini construiu muitos modelos para a Massey ao longo dos anos, especialmente modelos de vinhedo e esteiras. Em 1959, a Perkins Engines de Peterborough, na Inglaterra, foi comprada. A Perkins foi o principal fornecedor de motores a diesel da Massey Ferguson por muitos anos. Em 1990, a Massey Ferguson adquiriu a Dorman Diesels of Stafford e fundiu com a Perkins para formar a Perkins Engines Stafford Limitada. Na década de 1980, a Perkins comprou a Rolls-Royce Diesels Limitada. Em 1998, a Perkins foi vendida pelo então proprietário Lucas Verity para a Caterpillar Inc., que era um grande cliente de seus motores de pequeno e médio porte. A Caterpillar já era uma grande produtora de motores a diesel grandes para aplicações estacionárias e móveis. Em 1966, a Massey comprou 32% da empresa espanhola de tratores e automóveis Ebro. A Ebro já havia fabricado tratores Ford sob licença, mas agora começou a construir modelos para a Massey e modelos Massey sob licença. A Massey vendeu sua participação para a Nissan na década de 1980. Em 1973, a Massey comprou o trator alemão Eiger e muitos desses modelos licenciados pela Massey foram construídos. A empresa então comprou o controle da Renomag em 1974. Após uma perda de 250 milhões de dólares nos 5 anos seguintes, a Renomag foi vendida. Em 16 de agosto de 1978, Conrad Black, cuja família havia obtido o controle da Argus Corporation, um investidor na Massey Ferguson, tornou-se ativo na gestão da Massey Ferguson. Sob a liderança de Black, a Massey Ferguson instituiu programas significativos de corte de custos que a devolveram à lucratividade. Em 1978, a Massey Ferguson foi o primeiro a introduzir um sistema de controle eletrônico para o engate de 3 pontos em um trator. No entanto, um declínio mundial no mercado de equipamentos agrícolas, combinado com alta inflação, altas taxas de juros domésticas e uma grande recessão, fez com que a Massey Ferguson escorregasse em prejuízo mais uma vez. Em 31 de outubro de 1979, a Volkswagen AG fez uma oferta informal por 51% da empresa, mas foi rejeitada por Black. Em 23 de maio de 1980, Black renunciou ao cargo de presidente. Em 1992, uma aquisição da MF Industrial criou a Fairmac, que finalmente encerrou suas atividades em 2001, quando foi adquirida pela Terex Corporation. Isso abrangeu todos os equipamentos de construção da Massey, que foi então adquirido pela Case Corporation em 1997. Apesar de suas dificuldades, a Massey Ferguson estava vendendo 25% mais tratores do que seus concorrentes mais próximos no momento. Em 1995, as participações mundiais da Massey Ferguson foram adquiridas pela AGCO Corporation, com sede nos Estados Unidos. A Massey Ferguson desenvolveu uma ampla gama de veículos agrícolas e tem uma grande participação no mercado em todo o mundo, especialmente na Europa. Em dezembro de 1957, o MF-35, o primeiro trator da marca Massey Ferguson, saiu do chão de fábrica. Era um projeto Ferguson que começou sua vida em 1955 com o Ferguson 35, frequentemente apelidado de Gold Belly devido ao motor dourado e à caixa de câmbio. Os 35S eram muito populares e vendidos no Reino Unido, Austrália
Irlanda e Estados Unidos. Estes foram seguidos por outros modelos iniciais, como o 65 de injeção direta de Mk1 e 65 de injeção direta de Mk2. O primeiro modelo de grande venda foi o MF135, que se tornou amplamente popular devido à sua confiabilidade e potência em comparação com outros tratores da época. Este foi o primeiro modelo da série MF100. Isso incluiu o MF130, 133, 135, 145, 148, 150, 158, 165, 168, 175, 178, 180, 185 e 188. Ao mesmo tempo que a série MF100 foi lançada, a série MF1000 foi introduzida. Isso incluiu o MF1080, 1100, 1130 e 1150. Mais tarde veio o MF 550, 560, 565, 575, 590, 595 da série 500. De meados da década de 1970 e início da década de 1980 veio o trator da série 200, que incluía o MF 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 285, 290, 298, 299. Em meados da década de 1980, a curta série 600 foi lançada. Isso incluiu o 675, o 690, o 690T, o 698 e o 699. No final dos anos de 1980, um dos tratores mais vendidos de todos os tempos foi lançado, a série 300 Massey Ferguson. Com excelente potência, simplicidade de cabine, alta gama e componentes fizeram da série MF300 um sucesso, especialmente na Europa. A faixa incluiu o MF340, 350, 352, 355, 362, 365, 372, 375, 382, 383, 390,
390T, 393 e 394, 398, 399 e 399T. O mais poderoso e popular Massey Ferguson 399. A série 300 também foi oferecida com a opção de cabine Highline ou Lowline. A cabine Highline apresentava um piso plano, enquanto a cabine Lowline tinha uma saliência no meio para o túnel de transmissão. Alguns exemplos originais da série 300 de baixa potência são conhecidos por atingir preços superiores a 20.000 libras por causa de sua raridade. Em meados da década de 1990, as séries 600 e 800 foram lançadas, incluindo o 6150, o 6180 e o 8130. A Massey Ferguson atualmente produz tratores das séries 8600, mercados limitados, 5400, mercados limitados, 5700S, 6700S, 7700S, 8700S. Os motores AGCO Power 8700S, série de nova geração, fornecem níveis de torque e cavalos de potência insuperáveis no projeto do trator convencional, com o mínimo de combustível. As fábricas de produção de tratores da Massey Ferguson também constroem tratores comercializados pela AGCO sob a marca Challenger e também gamas de modelos específicos para a ISEC.